Hoje foi me pedido pela Cida para agradecer especialmente as pessoas que estão contribuindo com a nossa tarefa da sopa. Todas as terças-feiras é feito aqui na casa, né, a sopa para ser distribuída às ruas dos nossos irmãos necessitados. E ela está muito contente que tem recebido bastante coisa, recebeu frango, recebeu as coisas, e fica o convite para quem quiser conhecer o trabalho, participar do trabalho, né? É sempre muito gostoso. Às vezes a pessoa fala, é que eu começo a fazer a sopa cedo, acho que por volta de 5 horas, as meninas da sopa. Eu acho que umas 5 horas da tarde que elas já estão aqui, 4, 5 horas. Esse horário eu não consigo. Mas tal dia eu estou de folga, será que eu posso vir, né, na hora que vai entregar na rua? Porque costuma sair daqui umas 7 horas. Né, já tem os locais certos, onde é feita a entrega, né? Então, de repente, quem quiser conhecer, quem quiser participar, é um trabalho muito, muito bonito e que faz a gente repensar em muita coisa, né? Faz a gente dar valor a muita coisa e colocar-se um pouco no lugar do outro também. Nós escutamos com frequência muitas críticas negativas falando, esse tipo de trabalho incentiva as pessoas a continuarem na rua. Mas é claro, gente, por causa de uma quentinha uma vez na semana, por que eu vou querer ter uma cama confortável? Que eu vou querer ter um banheiro para poder usar? Para que eu vou querer tomar um banho? Para que eu vou querer ter uma coberta? Não estar no frio, não estar na chuva, porque eu vou ganhar uma sopa uma vez na semana. Gente, isso é falta de caridade. A época de Jesus já havia os mendigos. E esse problema social é até hoje. Muitos estão na rua por doenças psiquiátricas, porque perderam a autoestima de tal forma, né, que é difícil até de resgatar. E nós temos um problema sério, que é um problema que me preocupa bastante. As instituições de longa permanência para crianças, né, o que a gente chamava antigamente de orfanato, fica com as crianças até fazer 18 anos. Depois que fez 18 anos, se eles não têm família que os acolham, eles vão para a rua. Então, quanto mais tempo que a pessoa passa na rua, muito mais difícil é tirá-los. Então tem de tudo, tem as pessoas que perderam o emprego, tem as pessoas que por conta de bebida acabaram se afastando das famílias, tem as pessoas que por causa de drogas, tá? Nas ruas mesmo que recebem marmitex, tem usuário, traficante é bem mais difícil, tá? Mas dependentes químicos tem sim, alcoólatras tem sim, pessoas desesperançadas tem sim. E qual é o meu papel? É julgar ou é ajudar? Porque se for para ajudar julgando, melhor não fazer. Porque aí é ostentação. É querer fazer o bem mostrando o dedinho no anel, como diz lá no Evangelho, né? Então, vamos pensar sobre isso. É muito fácil apontar o dedo para o outro. Coloque-se no lugar. Isso é empatia, né? Então, agradecimentos aí feitos, mais uma vez, muito, muito obrigado, que a gente possa contribuir e continuar com esse trabalho que já é feito há muitos anos, né? Inclusive durante a pandemia, né? A gente conseguiu continuar, foi uma luta, mas deu certo, e que a gente, uma pessoa que a gente alivie a fome naquela noite, eu já fiz uma pessoa feliz. Agora, a coisa mais gostosa que tem, gente, né, dentro desse universo tão triste, é quando no Natal a gente consegue fazer a entrega de um panetone para cada um na rua. É tão emocionante. A primeira vez que a gente conseguiu fazer esse trabalho na casa de entregar o panetone, naquele dia eu consegui participar, porque é difícil para eu estar nesse dia junto no trabalho. Nossa, eu não dormi à noite. Eu não consegui dormir. Aquelas imagens da pessoa pegando o panetone, há quantos anos eles cheiravam o panetone. A gente joga panetone seco lá em casa que ficou rodando e ninguém come. Não é? Então são gestos tão simples, mas que fazem a diferença na nossa vida, porque fazer o bem faz bem para quem faz, em primeiro lugar, né? Hoje nos nossos recadinhos bem rapidinhos eu vou falar um pouco sobre o passe. Tá?
Outro dia nós já falamos sobre a caixinha de vibração, já falei sobre água fluidificada. Outro dia, hoje nós vamos falar sobre o passe. O tratamento na casa espírita começa a partir do momento que eu tomo a decisão de vir. Quando eu falo, não, eu quero fazer um tratamento, eu quero tomar um passe, eu quero lá receber, né? Quero ir lá refletir sobre o Evangelho. Já começa aí. Aí ótimo, aí você vem, seu mentor, tá toda a equipe lá, vamos, nós vamos conseguir, nós vamos chegar. Chegou aqui no acolhimento, no passe de harmonização. No passe de harmonização, eu já preciso me desligar lá de fora. É o meu tempo, é o meu momento aqui. Eu tenho que me desconectar do celular, eu tenho que me desconectar dos problemas, porque eu não vou resolver nada enquanto eu estiver aqui. Então, fizemos nosso passo de harmonização. A gente passa pela cantina, que tem sempre algo ali para animar o corpo também, né? É uma forma de estar ajudando a casa. Aqui é onde a magia acontece. Porque é na hora que a gente se abre para refletirmos juntos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, é que as sementinhas começam a ser plantadas em mim. E aí se eu reflito sobre isso, se eu leio, se eu ouço. Quem perdeu a sequência do Pai Nosso, hoje já é a penúltima semana que vem a gente encerra o estudo. Está tudo no nosso canal do YouTube, inclusive todas as nossas últimas preleções estão no canal do YouTube. A gente não consegue transmitir ao vivo por problema de sinal, mas aí nossa equipe técnica, né, chega em casa ali, já baixa o vídeo e já posta, né? E agora a gente está colocando no Instagram também, né, uns aperitivinhos para dar vontade do povo, né, de assistir, né? Então, mesmo que vocês tenham vindo, de repente, dá um tempo, ouve de novo. A gente vai ver com outros olhos. A gente vai sentir de uma nova forma, né? Porque cada dia a gente aprende um pouco mais, cada dia a gente se modifica um pouco mais. Então, fica lá no nosso canal. E aí, terminamos aqui o nosso Evangelho, nossa preleção evangélica. A gente vai receber o nosso banho de luz. O nosso passe, apesar de entrarmos de forma coletiva, ele é individual. Então, cada um está recebendo aquilo que tem necessidade, porque é aqui e agora, junto com o seu mentor, que está sendo ali anotado na ficha, para quando a gente vai para lá, ó, esse aqui precisa de um passe melhor aqui, ó, esse aqui está precisando que foca mais energia ali, esse aqui está precisando que disperse mais ali. É aqui que a gente começa a receber. Lá a gente recebe aquele banho, sai perfumado, cheirosinho, e vai depender da nossa vigilância, da nossa oração, como é que nós vamos nos portar lá fora, para a gente se manter nesse clima ou não. Né? Então, que a gente possa aproveitar cada minuto que a gente está aqui, com muito carinho, com muita responsabilidade. A Nilton hoje não está pessoalmente, está trabalhando, mas deixou-nos gravar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois somente minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso.
mentor individual, nosso anjo da guarda, esse espírito amigo, que zela por nós, que nos intui os bons pensamentos, as boas atitudes, mas deixa-nos viver a vida. Vamos cumprimentando o mentor desta casa que nos acolhe e o mentor de todos os trabalhos dessa noite, que também conosco estão presentes. Vamos elevando os nossos pensamentos até Ismael. Ismael é o mentor da nossa pátria, é o anjo guardião do nosso país. Vibremos junto a Ismael pela proteção da nossa pátria e pelo seu progresso moral e material. Elevados por Ismael até a nossa mãe querida na esfera azul celeste, nós vamos recebendo o carinho, o acolhimento de Maria, que nos acolhe em nossos momentos de dor, que nos ampara e que nos diz: tudo passa, isso também vai passar. E assim, elevados até o nosso Mestre, nós agradecemos os ensinamentos deixados, te pedindo, Mestre, sabedoria essa noite para entendê-los e a humildade para praticá-los em nosso dia a dia. E envolvidos no teu amor, na tua luz, diante de Deus nosso Pai, agradecemos o dom da vida. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui essa noite, reunidos em teu santo nome, e te pedimos com muita humildade que possamos iniciar as reflexões dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso tema dessa noite, dentro do estudo da oração dominical, da oração do Senhor, é o perdão das ofensas. É o perdoai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na tradução original do Pai Nosso, né, é a palavra dívidas, não é ofensa. Depois a Igreja Católica e outros vertentes também acabaram colocando ofensa como se em nossos atos, equivocados muitas vezes, que nós ofendêssemos a Deus. E nós vemos dentro do Espiritismo mais essa questão da dívida, porque são as dívidas que nós contraímos com os nossos momentos de deslizes, mas não contra Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não nos pune. Se nós lembrarmos dele, nosso início, primeira expressão, Pai Nosso. Só que não é o Pai como nós imaginamos, patriarca na Terra, aquele pai cheio de defeitos, que escolhe um filho a outro, que privilegia um em detrimento do outro, que protege um povo e manda matar o outro. Isso é criação nossa, da própria civilização, criação dos homens à época do Antigo Testamento. Jesus vem nos falar que Deus é um Pai de amor e que Ele está nos céus, Ele está muito acima de todos nós e ao mesmo tempo com todos nós. Que a gente possa santificar o seu nome, o nome santo de Deus, através da nossa vivência diária, das coisas que nós fazemos. Toda vez que eu faço algo que magoaria, se é que eu posso pensar assim, o próximo, eu estou desonrando o nome de Deus. Toda vez que eu faço bem, eu louvo o Senhor. Então louvar a Deus não é sair cantando. Louvar a Deus é sair amando, fazendo bem. O reino de Deus, que Jesus nos fala tanto no Evangelho, o reino está pronto, nós é que temos que ir até ele, através da nossa elevação, da nossa reforma íntima, para que a gente possa viver esse reino de paz em nós. Porque quando nós estamos em paz, o mundo pode estar em guerra. Mas se eu estou em paz, eu consigo ser uma luz no mundo. Vamos fazer uma analogia com um bombeiro. Vamos pensar no incêndio cruel, terrível que está lá em Itaquá, gente? Graças a Deus já está mais dominada a coisa. Se os bombeiros entram em desespero, eles vão resolver alguma coisa? Não. Então pensa, o bombeiro é aquele que se mantém em paz no meio do caos. Ele se mantém em equilíbrio, ele sabe o que fazer.
Ele não vai procurar lá no Google, ai, como é que eu faço para ligar essa mangueira aqui? Não, ele sabe o que fazer, ele está preparado para isso. Então, quando nós pedimos a Deus que nos dê serenidade, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento para as dificuldades que nós estamos passando, a gente vai encontrando paz para poder enxergar as coisas como elas são, para que eu possa focar na solução e sair do problema. Né? Então lembra, na hora do incêndio, vamos tentar ser bombeiro. Né? E a gente vai tentar resolver a nossa vida. Que seja feita a vontade do Pai, e ela sempre é feita. Nós é que muitas vezes não gostamos da vontade do Pai, né? Devido à nossa pequenez. Então a gente acha que a nossa prece não é ouvida, porque a coisa não saiu do jeito que a gente queria, mas saiu do jeito que era para sair, né? Falta a gente ter aceitação, humildade. E o pão nosso, tanto a parte do nosso trabalho material, que é a lei de progresso, é através do trabalho justo, honesto, que a gente tem que conquistar as nossas coisas e ajudar o progresso do planeta. Progresso científico, usado para o bem, né? Tecnológico, mas também pão espiritual. Né? Aquele pão que diz Jesus, que quem comesse aquele pão, quem bebesse aquela água não mais teria sede, que são os ensinamentos do Mestre. E aí chegamos no perdão. O perdão é um tema muito vasto. Muito para a gente tratar, então a gente vai ter que ser sucinto. Primeira coisa, a diferença entre perdão e esquecimento. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não ficar lembrando. Todo dia, toda hora, a mesma coisa. Porque se eu fico todo dia, toda hora martirizando, pensando naquele mal que alguém me fez, eu estou dando poder ao agressor para que ele me fira de novo. Eu estou dando poder a ele. Ah, ele fez isso, me continua fazendo. Então, perdoar é a gente se libertar daquela amarra que nos prende ao outro pela dor. Então, poxa, mas isso é muito difícil. É muito difícil. Tá? Mas não é impossível, porque o primeiro passo do perdão é não desejar o mal. Então a pessoa me fez mal, tá? A pessoa me enganou, a pessoa, sei lá, me deu um desfalque, a pessoa me traiu, sei lá, muita coisa, não é? Eu não vou desejar vingança, não, mas também eu quero que ele pague até o último centavo. Eu quero que a justiça seja feita dependendo do caso. A justiça. E eu quero viver em paz. Então, quando eu lembrar daquele fato, eu vou tentar respirar e falar, não, isso ficou no passado, isso não me fere mais. Uma hora, a gente vai conseguir fazer com que isso vá ficando mais suave. E se torne lembranças. Em vez de ferida, se torne cicatriz. Mas eu não posso esquecer o mal que me fizeram. Porque senão eu estou me colocando à disposição novamente para que o mal aconteça. Então, se eu tinha uma amizade com alguém, tá? Aí essa pessoa chega e fala, estou passando por uma dificuldade, me empresta seu cartão. Você foi lá e emprestou o cartão para a pessoa. A pessoa fez uma compra do tamanho, sumiu, nunca mais pagou. Tá? Aí ele volta, depois que você acabou de pagar. Né? Nossa, me perdoa, amigo. Aí passa um tempo e fala, perdoei, nem lembro mais. Me empresta seu cartão de novo. Já que você não lembra. Não é? Então, gente, não é por aí. Eu não vou me colocar novamente numa situação de vítima perante quem me fez mal. Então, entre perdoar e reconciliar, nem sempre haverá essa reconciliação. Porque às vezes ela pode ser muito perigosa. Também não é falar, não, eu perdoo, mas nunca mais quero ver. Não, aí você não perdoou nada. Né? Não, eu perdoo e espero ver um dia você melhor. Mas eu vou ficar melhor. Eu vou seguir o meu caminho.
Esse é o perdoar, né? Do grego, né? Adoro essas coisas, gente, sou professor de português. Né? Perdoar no grego quer dizer soltar, deixar ir. Deixa o outro ir, sabe por quê? A cada um segundo as suas obras. Ele vai ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que pagar. A justiça humana pode falhar, mas a de Deus não. Né? Perdoar no latim significa dar com mais intensidade, mostrar a outra face. Não, você me fez isso, não, mas eu não vou fazer na mesma moeda. Eu não vou te devolver o mal com o mal. Eu vou te devolver o mal com o bem. Eu vou orar por aquele que me fez mal, para que ele desperte, para que ele siga o caminho dele, para que ele saia do teu caminho, vai com Deus. Porque eu vou também. É não parar a vida. É tentar seguir, apesar de. Né? Por isso que não dá para... Tem muita coisa que não dá para esquecer. Não é? Tem coisa que com o tempo se torna irrelevante. Que quando você lembra, você até dá risada, nossa, né? Mas são aquelas coisas pequenas, né? O Jorge Elahad fala que tem perdãozinho, né? Porque é uma falta pequenininha, o perdãozão. Então, sei lá, alguém num dia lá de mau humor te respondeu mal, né? Você, nossa, mas por que foi tão grosso comigo? Daqui a pouco você nem lembra mais, porque não te feriu, não é? Porque quem jogou a pedra muitas vezes esquece. Mas quem foi ferido, nem sempre. Mas eu preciso ficar tacando essa pedra em mim todo dia? A escolha é minha. Então, deixa aí. Então, quando nós pedimos a Deus perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Eu tenho que pensar em... São 3 etapas, digamos assim, de perdão, né? Tem o perdão para quem me ofendeu, para quem me magoou. Tem o perdão para quem eu magoei. E tem o auto-perdão. São 3 níveis. Né? Então, perdoar o outro é muito mais fácil do que pedirmos perdão. Porque quando eu perdoo o outro, a culpa está no outro. A culpa não é minha. Ele vai ter que se virar. Agora, quando fui eu que cometi? Quando fui eu que pisei no tomate? Quando fui eu que fui injusta? Que prejudiquei alguém? Que por uma irresponsabilidade causei um acidente? Aconteceu algo grave? Como fica? É fácil? Não. É muito mais difícil. Porém, nós precisamos ter 3 estágios, digamos assim, para a gente começar a pensar sobre isso. A primeira coisa seria ouvir. Seria a gente não apenas ouvir o que os outros falam, seria a gente ler, a gente estudar, a gente buscar conhecimento, a gente buscar evangelho, a gente buscar leituras, a gente buscar coisas que possam ajudar a fazer com que eu me modifique. No segundo momento, refletir, escolher, discernir o que eu quero para a minha vida, o que eu quero continuar fazendo. É isso que eu quero? É assumir essa responsabilidade. E no terceiro momento, vivenciar aquilo que eu escolhi para mim. Então, se eu magoei muito, se eu ofendi muito, se eu fui muito injusto, né? Primeira coisa, dentro da psicologia, a primeira coisa que eles falam é o remorso. Que a gente fala que é consciência. Só que nem sempre o remorso ajuda muito, não. Sabe, porque às vezes a pessoa tem o remorso porque ela foi descoberta, tá? Quanta gente a gente vê isso. Vou provar que eu sou inocente. Tá na cara que a pessoa fez um monte de coisa errada, né? Mas, quando a gente é pego, a gente sente vergonha. Porque a vergonha, ela é pública. Eu tenho vergonha de ter feito alguma coisa errada e os outros ficarem sabendo. Porque a culpa, ela é interior. Tem muita coisa errada que a gente fez nessa vida que a gente carrega a culpa quietinho. Que as pessoas nem imaginam. Imagina essa pessoa culpada. Não é?
Só que muita gente, através do remorso, tenta fazer o jogo contrário. Tenta jogar em você a responsabilidade do erro que ele cometeu. Ainda tenta justificar o erro dele. Não, eu fiz isso por conta disso e disso, eu estava certo. Então, para que o perdão comece a fazer efeito, o segundo passo é o arrependimento. Então, peraí, caiu a ficha, fiz besteira. Enquanto eu tô nessa de não, imagina, eu sou inocente, eu vou provar, não é nada disso, ou eu fiz isso porque todo mundo faz, sabe assim? Eu tô sempre jogando. Quer ver uma coisa bem tranquila? Todo mundo fica muito nervoso com os radares, né? Nossa, radar, né? Eu fui pego no radar. Você tava com excesso de velocidade, a culpa é do radar? Ou a culpa é sua? Ai, só tem radar nessa cidade. Sinal que você anda correndo demais. E se existe um limite de velocidade para aquela pista, é porque ela foi pensada para a sua segurança. Não é? Então, vamos pensar. O remorso é aquela declaração de culpa. Quando o remorso bate, é porque eu sei que eu fiz errado. Mas até que ponto, e se eu sei que eu fiz errado por causa da minha vaidade, do meu orgulho, eu vou tentar distorcer e ainda jogar no outro para fazer com que o outro se sinta pior? E ainda exigir que o outro me perdoe? Estou jogando ainda mais um peso no coitado do outro? Né? Eu tenho que, a partir daí, me arrepender com sinceridade e começar a mudar. Porque eu vou ter que reparar o meu erro. Sem reparação, eu não fecho o ciclo. Às vezes eu não tenho mais como reparar com a pessoa com a qual eu cometi o erro, porque ela já desencarnou. E às vezes os nossos erros, elas são por atitudes ou são pela falta da atitude. Por ter visto algo errado e não ter intervisto. Não ter feito algo para ajudar, para resolver. Aí nesses casos, às vezes, né, dá pra gente reparar de uma outra forma. Por exemplo, eu vi as pessoas poluindo lá e, sabia que estava errado, mas eu vou lá. Não. Aí o que eu posso fazer? Eu posso me tornar um ativista. Eu posso reparar esse erro que eu fiz por omissão fazendo bem, porque esse é o objetivo. O objetivo não é o sofrimento, não é o fazer o mal, é fazer o bem. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com a desculpa. Tá? Tem pessoas que vivem se desculpando. O desculpar é pedir para o outro tirar a minha culpa. Fora culpa. Então eu faço uma coisa errada, desculpa, quer dizer, tira a minha culpa. Só que às vezes tem dois tipos de desculpa, tá? Tem a desculpa social, que é aquela que eu só faço da boca para fora, só para ficar bem com a pessoa. E vivo fazendo o mesmo erro, vivo cometendo os mesmos agravos e não me modifico. E aí vai pesando para outra pessoa, para a pessoa principalmente que ela convive, né? Nossa, eu sempre tenho que desculpar, toda vez eu tenho que desculpar, mas Jesus mandou perdoar. Pera aí. Jesus mandou não desejar o mal. Jesus mandou perdoar, mas não mandou se colocar como vítima. Ele não é contra a justiça, ele não é contra a proteção. Por isso nós temos tantos casos de violência doméstica, tantos casos de feminicídio. Porque a pessoa desculpa, só que o outro não muda. Então, pera lá, existe um limite para isso também. E esse limite é a minha saúde mental, minha saúde física. Até que ponto, para tentar viver uma paz aparente, eu estou me destruindo? Eu estou numa guerra interior, aí eu começo a ficar doente. As doenças psicossomáticas, o câncer, a raiva acumulada. Inúmeras doenças são desequilíbrios das nossas emoções. Existe a desculpa sincera. A pessoa cometeu um erro, percebe o erro.
ela se desculpa e ela começa a dar provas de que ela mudou. Aguarde as provas, tá? A gente não pode ser tão ingênuo assim, não. No Livro dos Espíritos, na questão 661, diz o seguinte: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Resposta dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, aquele clássico de Jesus, vá e não peques mais. Muda a sua vida, muda as suas atitudes, vá buscar ajuda. Muitas vezes a gente tem que buscar ajuda para conseguir sair desse ciclo, para se entender, para se conhecer, para se perdoar. E o auto-perdão, olhar para as nossas fraquezas, olhar para o nosso ontem e falar, tá, eu podia ter feito melhor isso, eu podia ter feito melhor aquilo, mas já foi. O que eu posso fazer hoje? Porque é hoje que eu estou vivendo. O ontem já foi. E o amanhã não sei se virá. Então é reconhecer as minhas fragilidades e transformá-las em potências. Olhar para os meus defeitos e ver, peraí, qual é o oposto disso? É o oposto disso que eu preciso encontrar para ter equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa extremamente egoísta, que eu só penso em mim, tudo é para mim, eu quero... Qual é o contrário? É o altruísmo. Então, peraí, vou tentar começar a fazer o bem. Vou começar a tentar ajudar alguém. Sou uma pessoa extremamente avarenta, eu vou começar a tentar doar alguma coisa. A pessoa que é avarenta, ela não consegue doar. Ela parece estar tirando fígado. Ela não consegue sair dela. Eu sou uma pessoa maledicente, que é um vício. Vou começar a elogiar alguém. Em vez de eu falar mal, qual é o meu oposto? Falar bem, é o bem dizer. O contrário da maledicência, é o bem dizer. Começar a falar o bem, começar a elogiar. E toda vez que alguém vier falar mal de alguém perto de mim, eu me calo. É a forma de eu começar a me curar. Porque o perdão é cura. Nós já estamos indo para o final, meu filho. Vou apanhar aqui. Fazer o nosso melhor hoje, livrar-se da culpa, da vergonha, do perfeccionismo e da autopunição. Nada assim, eu errei por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima. Errei, como é que eu faço para consertar? Tem conserto? Vamos tentar, não é? Só quem se perdoa é capaz de perdoar o outro. No livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que dá origem à nossa casa, tem uma lição 167 que chama-se Na Oração. Esse livro é Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas cuidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. Então, que nós possamos aprender isso das reflexões que estamos fazendo sobre o Pai Nosso. Não é uma petição para Deus, não é uma exigência de Deus, para Deus, que eu quero que Deus faça a minha vontade, né? É que eu aprenda a pedir a força, a sabedoria, a coragem, a paciência, para que eu consiga, através do trabalho edificante, esse trabalho começa comigo, para que depois eu possa fazer com os demais, principalmente com família, que é o nosso maior núcleo, nosso primeiro núcleo de conflito, para que eu possa encontrar o reino de Deus em mim. Então, que assim nós possamos refletir mais uma vez sobre a oração dominical, em cada palavra, em cada pensamento,
Lembrando sempre que não é por muito orar que seremos ouvidos, mas pelo bem que fazemos. Pela nossa mudança, pela nossa tentativa de mudar. Que a oração, ela vai nos conectar ao Pai, ao nosso mentor, para nos dar a força para continuar. A força para mudar. A força para ver o que eu preciso enxergar. Então que a gente possa agradecer ao Pai por esse momento, esse encontro, essa luz que nós que aqui tanto recebemos essa noite, Senhor. Possamos com os nossos corações cheios de amor e de paz, desejarmos essa paz ao mundo, desejarmos o fim das guerras, a união de todas as filosofias em torno do amor, da fraternidade universal. Que possamos ser luz em nossa vida e na vida daqueles que conosco convivem, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho. Que nós possamos nessa noite elevarmos o nosso pensamento, Pai, te pedindo que conforte o coração de todas as famílias enlutadas dessa semana. Que todos aqueles irmãos que desencarnaram nesta última semana sejam acolhidos pela espiritualidade amiga, sejam recebidos em paz e que suas famílias sejam consoladas, confortadas, amparadas. Vibramos também, Senhor, pelas intenções da caixinha de vibração e pelas nossas intenções particulares. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que essa noite aqui não puderam estar presentes, mas que se conectem a nós em pensamento, em oração, aqueles que receberem essas reflexões em seus lares, através da internet, também possam se sentir acolhidos nessa luz, nessa paz. Assim te pedimos, Senhor, que possamos ter uma semana produtiva, uma semana de equilíbrio, de paz, e que possamos retornar aos nossos lares, sendo essa luz, sendo essa paz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa semana, um bom tratamento a todos.